tudo bem? Eu me chamo Flávia Fernandes, sou professora da disciplina do componente curricular de Educação Física e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a montagem da minha sequência didática na rota de linguagens e suas tecnologias, né, com literatura e cinema, a memória em foco. Então, como eu falei, o objetivo desse vídeo é que possamos entender como é feita essa montagem da sequência didática. Dentro da nossa rota, né, escolhida pelos alunos, no caso, foi a literatura e cinema, a memória em foco. A unidade de estudo que eu preparei para a aula de hoje foi esporte e cinema, um olhar crítico, com carga horária de 20 horas e dentro do eixo estruturante investigação científica, né, que é a investigação da realidade por meio das realizações de práticas e produções científicas. Primeiramente, né, o primeiro passo que nós preparamos para hoje, para vocês, é entender o que são as rotas de aprofundamento, né? Entender qual foi a rota que eu escolhi, o que os meus alunos escolheram para poder estar sendo estudado durante o ano de 2023. E, no caso, as rotas são unidades curriculares que compõem os itinerários formativos, buscando sempre ampliar o conhecimento que ele já tem, que já vem da formação geral básica, né? E é muito importante que o aluno conheça e entenda essa rota que eles escolheram para estarem estudando, que isso vai ser uma formação para a vida toda, né? Então, eles têm que, antes de tudo, terem certeza daquilo que foi escolhido. Depois que os nossos alunos têm essa certeza, que a gente começa as nossas aulas explicando sobre essa rota escolhida. Para a aula de hoje, eu preparei sobre um objeto de conhecimento específico dentro da unidade temática de estudo, que é esportes e os problemas sociais que estão enraizados desde os seus primórdios, né? No caso, nós temos as habilidades específicas e habilidades gerais, né? No caso das habilidades específicas, que nós temos um recorte dessa unidade que foi feito, tem ali a situação de levantar e testar hipóteses sobre a organização e funcionamento ou efeitos do sentido de enunciados e discursos materializado nas diversas línguas e linguagens, que no caso é a habilidade específica número 2 que tem lá no nosso plano. E aí o primeiro passo, né, na verdade, é a gente pegar esse caderno de rotas que está disponível pela Secretaria de Educação e ver como funciona o código, né, entender o nosso código, entender a unidade que nós estamos trabalhando, para começar o preenchimento da nossa sequência didática. E ali no caso que nós vemos esse recorte da unidade, né, de estudos, a gente vê também um perfil profissional, que no caso é o meu, né, habilitado em Educação Física. Nós temos algumas propostas de atividades que tem nesse recorte, né, que baseia-se muito em exibição de filmes, documentários, rodas de conversas, discussões sobre essa questão dos esportes e esses problemas sociais que estão enraizados desde os seus primórdios, né? E a partir daí, começar a ver qual a temática e o que é que vai ser proposto para essa aula específica que eu preparei para vocês. E aí, nós fizemos a delimitação temática, né, que no caso são as habilidades gerais específicas e o objeto de conhecimento, que é esse que nós temos aí. Partindo disso, a gente consegue começar a nossa sequência didática, nossa unidade de estudo, né? Aí eu coloquei para vocês primeiro a habilidade geral, que é o que está presente no nosso currículo de referência único do Acre, né, que nós encontramos todas as habilidades gerais, e a habilidade específica, que é o que vai ser trabalhado, aquilo específico da rota escolhida, e o objeto de conhecimento. Isso aí é apenas um recorte dessa delimitação temática que nós fizemos, é um recorte da sequência didática. E aí, o que eu ia propor para essa aula? Primeira coisa, quando a gente vê o eixo estruturante, que é a investigação científica, nós temos que nos basear em fatos, né? Em coisas reais. Iniciação científica é algo que eu vou produzir para poder os nossos alunos entenderem. É muito baseado em discussões, em fatos reais, em todas as vivências que os alunos já têm, que nós possamos trazer para dentro dessa temática escolhida para ser trabalhada. E aí, continuando o recorte da sequência didática, nós temos o primeiro momento, né? Que é esse aí que eu
coloquei uma proposta de cerca de 40 minutos, sabendo que dependendo das discussões, esse tempo pode aumentar ou diminuir, né? E aí, no caso, quando eu pego esse recorte, né, quais os problemas que estão enraizados no esporte? Eu tenho que indagar o meu aluno para que ele me responda quais são esses problemas. Apesar de eu ter delimitado aqui nessa aula 3, possam ser que surjam outros problemas enraizados e que eles também terão a oportunidade de falar e de mostrar. E aí, nesse primeiro momento, os alunos iriam responder quais são esses problemas que estão enraizados, por que esses problemas estão enraizados, antes de eu começar o debate em si, né? E levar o aluno a pensar sobre isso. Posteriormente a isso, iria começar a apresentação, né, do meu slide sobre os problemas sociais enraizados no esporte, até que chegassem aos fatores. No caso, para essa aula em específico, eu separei, né, sobre o racismo no esporte, o machismo e a violência. Foram 3 assuntos que eu delimitei para essa aula, mas que podem surgir vários outros no decorrer da aula com os alunos falando, questionando. E aí, primeiramente, eu ia falar sobre o racismo, irei falar sobre o racismo, né? O que é o racismo no esporte? Por que ele é um problema enraizado no esporte, né? E aí toda a problemática que iria vir, né? No caso, a exibição do vídeo, eu iria fazer uma exibição de um vídeo para eles, bem recente, de um atleta brasileiro chamado Vinícius Júnior, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, e levar o aluno a pensar por que acontece o racismo ainda nos dias de hoje, mesmo sendo um problema enraizado, um problema antigo, um problema que vem desde os nossos primórdios, né? E aí, no caso, eu tenho, né? Quais são esses problemas sociais? Indaguei, meus alunos responderam, e aí eu vou começar a investigação. Primeiro, o racismo no esporte, a gente sabe que começou há muitos anos atrás, desde a Grécia Antiga, né? Onde as pessoas acreditavam que, dependendo da sua cor da pele, você não poderia praticar determinado esporte. Então, desde esse tempo, dos primórdios, o racismo no esporte era já visto como um problema social. E a gente fala desde a Grécia Antiga, desde que começou os Jogos Olímpicos, até hoje, né? Como a gente tem o caso do Vinícius Júnior, um atleta brasileiro que mora na Espanha, onde tem poucas políticas de combate ao racismo, né? E que agora, em janeiro de 2023, sofreu um caso de racismo, onde pegaram um boneco dele, penduraram numa ponte, enforcado, com a camisa do Real Madrid, que é o número, e com o número que ele joga, fazendo referência ao jogador. Fora isso, ele vem sofrendo ataques racistas desde o ano passado por jornalistas e torcedores. E toda vez que se fala sobre o assunto, é meio que abafado e eles não têm pretensão de continuar, de combater esse tipo de violência, né, que é um crime. Então, é um problema que vem enraizado e que eu vou levar o meu aluno a pensar que esse problema continua e por que ele continua. Posteriormente, né, em mostrar o vídeo e falar um pouco sobre o caso e mostrar outros atletas também que vêm sofrendo racismo e que têm políticas de combate ao racismo, né? Existem filmes falando de combate ao racismo, então tudo isso eu posso estar trazendo dentro da investigação científica. Posteriormente a isso, eu vou falar sobre a violência no esporte, que também é um problema que começou há muitos anos atrás, quando eles chamavam de política do pão e circo, né? Que era quando as pessoas se gladiavam nos ringues ou até em arenas públicas, né? Enquanto a sociedade passava por muitos problemas, só que todo mundo ficava intertido com aquela situação. E a partir daí a competição foi aumentando e a violência no esporte aumentando. Com isso, também levando o nosso aluno a pensar sobre essas questões da violência no esporte, se existem, por que existe, quando estão presentes até hoje, né? No caso, nós tivemos uma tragédia que aconteceu ano passado, super recente, que foi uma invasão de campo na Indonésia, depois de um jogo de futebol, onde cerca de 100 pessoas morreram devido a uma briga generalizada. Então, é um problema que acontece até hoje, que é muito recorrente, né? Em 1995, foi quando se criou o Estatuto do Torcedor para tentar ter esses combates após um adolescente morrer no estádio de futebol em brigas de torcida. Mas será que essa política é o correto? Só isso está resolvendo? Está diminuindo a quantidade de casos de violência ou não? E aí é mais um caso para o nosso aluno pensar e fazer essa investigação sobre essa situação específica, né? E
o terceiro ponto específico, que também é muito recente, alguns problemas que vieram, né, que estão vindo à tona, que é o machismo no esporte. Dentro do machismo, eu vou ter outros problemas sociais também enraizados, né? Primeiro, a crença de que o esporte não é coisa de mulher. Já é uma frase meio que batida há alguns anos, né? Desde o tempo dos Jogos Olímpicos em Atenas, onde mulheres eram proibidas de assistir os jogos, quem dirá participar, né? Em caso elas tinham uma punição, se por acaso alguma mulher fosse vista assistindo um jogo olímpico na época, recebia uma punição de pena de morte, né? Então, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, mas nós temos ainda muitos problemas enraizados, né? Desde a hipersexualização das mulheres, diferenças sociais, diferenças salariais, muitos outros problemas que vêm junto com o machismo, né? Que chega a ser uma violência, chega a ser um crime. Sobre isso também, eu tenho vídeos sobre esse assunto, passaria os vídeos para os alunos assistirem, para eles poderem ver e entender a problematização dessa situação, né? E aí, um exemplo muito claro que a gente tem, que foi com esse time de handebol da Noruega, né? Onde elas foram penalizadas por não usarem calcinha ao invés do short que elas queriam jogar, argumentando diversos fatos que estavam sendo incomodadas com o fato de usarem calcinha, sendo que o uniforme masculino é short, né? E o feminino tinha que ser calcinha. Elas foram penalizadas e multadas por pedirem a troca do uniforme. Assim, a gente teve casos também nas Olimpíadas de 2020, onde as meninas da ginástica também fizeram uma manifestação querendo usar macacão inteiriço, bem parecido com o masculino, né? Para não exibirem as pernas, né? E foi aceita, a FGB aceitou, e aí começaram a fazer essas modificações, né? Então, depois, deixa eu só voltar um pouquinho para vocês verem. Aí no nosso primeiro momento seria todo esse debate, fazer os alunos falarem, entenderem como que funciona essa situação e entenderem a temática escolhida para aquela aula, né? Por que são problemas sociais enraizados? E a partir disso, a gente construir as nossas atividades planejadas. Depois de verem o vídeo, assistirem tudo. E aí, no segundo momento, depois dessa explicação, os alunos iriam fazer os debates. O que seriam esses debates? Os alunos seriam divididos em grupos, no caso, né, eu iria dividir em grupos dependendo da quantidade de alunos da sala, e esses alunos iriam fazer produções de materiais, produções de cartazes, produções de... poderia ser em forma de mapa ou de desenho, de textos, cartazes que enfatizassem tudo isso que foi trabalhado, né? Primeiramente, acho que a primeira pergunta dos alunos seriam: eu vou produzir um material de todo o conteúdo ou de alguns conteúdos, né? Na verdade, o aluno vai ter uma abertura para ele ser o protagonista daquela situação e escolher qual o tema chamou mais atenção ou qual tema ele gostaria de falar, algum tema que para ele seja muito relevante, né? No caso, poderíamos até falar de assuntos reais que aconteceram, iria ficar bem aberta essa situação. Por exemplo, o time da nossa escola jogou há uma semana atrás um campeonato de futebol. Lá nós tivemos uma situação em que a mãe de um aluno nosso sofreu uma situação de machismo, né? O aluno de uma outra escola a convidou para ir para casa cozinhar porque o fogão estava esperando, em vez dela estar assistindo o seu filho jogar futebol. E aí já seria uma temática que eles podiam trabalhar, que eles podiam explicar e expor para toda a escola nessa situação. E aí depois dessa montagem, dessa confecção com minha orientação, né? E eles iriam produzir este material para, no terceiro momento, que no caso seria a aula seguinte, né? Para que a gente pudesse fazer essa socialização dos trabalhos realizados, né? Por eles na aula anterior. E que a apresentação, no caso, teria duração de cerca de 10 minutos. Eles iam explicar, iam colocar também um ponto de vista deles, que é muito importante, baseados em coisas reais, em fatos reais, no caso da investigação que eles fizeram sobre o assunto, né? E, além deles mostrarem tudo isso que foi proposto, mostrarem um trabalho realizado, também expor para a escola. Por quê? A investigação científica, ela não é uma coisa que é presa dentro de sala, né? Ela tem que ser exposta, tem que ser mostrada.
Nesse caso específico desse conteúdo, é uma conscientização da comunidade escolar e não somente dos alunos que estão ali, né? Então, a rota ela vem muito para falar sobre isso também, né? Sobre comunidade escolar, sobre o que a gente vive em torno e não necessariamente preso dentro daquele conteúdo na sala de aula. E como que eu avalio o meu aluno, né? Após tudo isso que eu fiz, após toda a forma de realização da aula, aí eu fiz um planejamento para 2 aulas, né? Eu trabalhar isso, 2 tempos de 60 minutos. Porém, pode ser que ultrapasse um pouco esse tempo, dependendo da situação do aluno, dependendo do tempo que eles gastaram para produzir o material, porque é um assunto bem amplo, né? Que eu posso até subdividir em outras aulas. E aí, o instrumento de avaliação, né? Como é que eu faço? Primeiro, a observação e registro no diário de classe sobre o envolvimento deles na atividade em grupo. Como que esse aluno se envolveu, como que ele participou e a capacidade de compreensão e abstração das informações presentes nessa atividade. Como que os alunos compreenderam o que eu passei? Será que foi bem, que eles entenderam bem o que foi transmitido, né? E avaliar também a compreensão do estudante a partir da construção do material, não só da forma que ele participou, mas o que ficou pronto no final. Se foi dentro daquilo que foi proposto, se eles entenderam e se pode avançar para o próximo conteúdo ou continuar até que o conteúdo esteja bem esclarecido dentro da cabeça do aluno. E aí, no caso, também eu trouxe algumas referências bibliográficas que eu utilizei para essa aula específica e que é muito importante disponibilizar também para o aluno, né? Para que ele possa ter acesso. Quando eu levo a atividade para ele, eu também tenho que levar as referências, levar da onde que eu tirei, porque eu estou falando de uma investigação científica, né? De tudo que eu estou buscando para que o meu aluno possa entender sobre a situação. Sobre essa aula específica, eu escolhi esse objeto de conhecimento, né? E esse objeto de conhecimento tem muitas coisas que ainda podem ser trabalhadas ao decorrer do bimestre, ao decorrer do semestre, né? Não necessariamente só esse assunto ou só essa delimitação de objeto de conhecimento. Mas, com o passar das aulas, eu posso ir melhorando, aprimorando e também, dentro da rota, dentro da experiência que eu tive com rota, a gente aprende muito com o aluno. O aluno traz muitas temáticas que às vezes a gente nem espera ou não tem tanto conhecimento, mas que em discussões, em debates, possa ser que ele traga muitos outros debates, muitos outros temas que às vezes você não está preparado, né? E os temas que eu trouxe, no caso, para eles, são temas muito conhecidos, temas que, com certeza, algum deles já passou, já vivenciou e que vai poder também falar com a gente sobre essa situação. Assim, vira uma socialização de todos da sala, todos conseguem conversar, todos conseguem participar e sentir que eles também podem colaborar com o professor nessa situação. Então, foi assim que eu desenvolvi minha aula, né? Fiz o desenvolvimento da minha aula. No caso dessa rota específica, que é literatura e cinema, tem muitas produções de vídeo. E, no caso, eu tive uma experiência também no qual os meus alunos produziram vídeos, né? E essa produção de vídeo foi bastante comentada, os alunos gostaram muito e a gente também expôs para a comunidade os vídeos produzidos por eles, que também tinham temas como a participação das mulheres no esporte, a desigualdade no esporte, a realidade do Acre dentro do contexto esportivo. Então, existem vários outros problemas sociais que também vão estar inseridos ali, que não necessariamente eu trouxe para a aula de hoje, mas que você, como professor, pode levar para a sua aula e fazer também dentro do seu eixo estruturante, dentro da sua unidade temática, que os alunos proporcionem atividades que vão enriquecer ainda mais esse conhecimento entre eles. Então, é isso. É a aula que eu trouxe hoje para vocês. Espero que tenham gostado. E até uma próxima.